muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui a esta nossa aula. Aqui vai ser o Suculentas 2, não é? Na semana passada tivemos a trabalhar os tons, as posições do saco, é algo que eu não vou-vos dizer, não vou insistir muito, vou relembrar também, agora já ao início, porque aquelas posições vai-nos ajudar, as posições, a pressão que nós fazemos no saco vai-vos ajudar se tiveram tempo de praticar um pouco, vai-vos ajudar agora na construção da flor. Então para aqui nós vamos precisar de algumas cores e aqui as cores vocês podem brincar um pouco com elas. Vou-vos só relembrar, por exemplo, aqui eu fiz um verde claro, um azul claro, fiz um rosa e fiz um verde escuro. E depois andei a misturar um bocadinho de cada uma delas nas outras. Por exemplo, no rosa misturei verde e azul, no azul misturei um bocadinho de rosa e verde. Para quê? Para elas todas combinarem entre elas. Isto é bastante importante e vocês vão ver que como os tons ficam bastante engraçados quando fizerem essa experiência aí em casa. Eu coloquei aqui vários bicos, mas basicamente são bicos estrelas, redondos. Temos o folha e coloquei aqui também umas estrelas fechadas, mas nesta aula especificamente nós vamos andar aqui à volta dos bicos estrelas, bicos redondos. Temos também aqui os bicos, uma breve apresentação que eu também usei noutra aula. E antes de começar é ter cores prontas e muito importante que vos ajude, eu vou tirá-las aqui para o lado, só para não estarem aqui diretamente aqui na luz. Ajuda-vos a espatular as cores. Ou seja, depois do creme estar feito, por isso é que eu deixei aqui um de parte. Vamos precisar aqui também destes quadradinhos e da nossa agulha. Lembrar, espero que toda a gente tenha praticado aqui o uso da agulha. Então, espatular, o que é que o espatular faz? Não sei se conseguem ver, mas o creme parece um género de umas bolhas de estar parado, ou porque acabou de ser batido e foi batido demais. Então, nós podemos colocá-lo na bancada. Estão a ver aquelas bolhas que estão ali a aparecer? Conseguem ter essa visualização? Olhem elas ali. Dá para ver? Conseguem ver a textura? Ok, então, para não acontecer tanto isto, o que é que nós vamos fazer? Vamos pressionar e deslizar para um lado e para o outro. Ele vai ficar com uma consistência, outra vez, a câmara 3, vou-vos aproximar, mais lisa. Conseguem notar a diferença de há pouco para agora? Pronto, isto ajuda bastante. E vou então encher aqui o saco. Ainda se nota aqui uns veiozinhos de verde, do verde escuro que eu misturei. Então isto ajuda a fazer uma flor mais lisa. Ou seja, sem estar com aquela textura às vezes grumosa, que também surge por o saco estar muito tempo na nossa mão. Então nós vamos começar aqui por uma suculenta bastante simples, usando bico estrela. Eu vou trazer para aqui um papelinho vegetal. E vou pedir aqui à minha colega se pode passar... já está na Karina 2. Então, relembrando as posições, até trouxe para cá novamente aqui o meu relógio. Nós vamos trabalhar a 90. Ao trabalhar a 90, quer dizer que eu não vou trabalhar com inclinação para lado nenhum. Ou seja, a 45 graus, relembrando a aula anterior, nós iríamos às 3 da tarde, estaria nesta posição. Vou virar para vocês, que é mais fácil, peço desculpa. Às 3 estaria assim, às 4h30, às 6. A 90 está simplesmente a apontar para o topo. Então aqui nós vamos querer que ele aponte para o topo.
E queremos que, agora vou pedir Joana a câmara 3, nós não queremos que a nossa bico esteja completamente a tocar na superfície, queremos levantá-lo um pouco. Então, ao vocês levantarem, vocês vão criar estrelas diferentes. Eu vou colocar já aqui outro, ou seja, se eu apertar com esta distância, vou pressionar e vou soltar a pressão, ele faz-me assim. Se eu deixá-lo muito cá em cima a cair, eu não consigo fazer a parte mais redonda. Então é muito importante, ligeiramente acima, mas não muito pouco, só bem um pouquinho mais ou menos 5 milímetros, porque estamos a trabalhar um bico pasteleiro bem grande, e vamos apertar. Ele vai agarrar à superfície, eu continuo a apertar com uma pressão constante. Suavizo e vou puxá-la para cima. Então, se eu a quiser maior, eu vou fazer uma pressão maior. Então, vou deixá-la, ela agarrou, pressiono, pressiono, pressiono e volto a puxá-la para cima. E posso, por exemplo, deixá-la assim, ou depois, uma próxima que eu vou fazer, vou-lhe acrescentar alguns pormenores. Então, esta aqui, eu vou guardá-la ali e vou colocá-la já no frigorífico para depois eu usar para a próxima, porque o creme está realmente muito molinho. Vou refazer aqui outra para vos relembrar. Então, pressão ligeiramente acima, 90 graus e pressão constante. Apertamos e paramos e retiramos para cima. Então, aqui eu vou querer colocar alguns picos e para isso eu vou usar então um bico redondo e aqui vocês podem usar um bico redondo 1,5, consoante o que vocês tiverem, 0 até podem usar o saco de pasteleiro sem qualquer tipo de bico, apenas com um corte e vamos fazer pequenos cones. Lembram-se de eu na outra aula ter demonstrado a fazer um cone? Então vou deixar aqui o bico fininho, vou pegar aqui num bico redondo, mas largo, só para vos relembrar o cone. O cone era apertar para agarrar à superfície, sempre ligeiramente acima, aperto, ele agarra à superfície e depois eu começo a subir. Mas ele tem que, olha, aqui não agarrou, então vamos deixá-lo agarrar um pouco mais e começar a subir e a puxar, para fazer um pequeno cone. Se ele não agarrar à superfície, ele vem atrás. Então agora vamos fazer isso, só com um bico bem fininho e aqui nas laterais do nosso cato. Então vou retirar. Vou colar aqui o meu cato à minha agulha para poder aproximar para vocês verem. E Joana, vou-te pedir para passares aqui à câmara 2. Então, as laterais do cato são estas zonas aqui, ou seja, onde está uma linha, eu vou encostar o creme e vou puxar. E agora vou colocar outra aqui e puxo. E vou limpando, vão sempre com o bico limpo. Eu gosto de os fazer intercalados, ou seja, um para um lado, um para o outro. Um para um lado, um para o outro. E se vocês repararem, o meu saco está a 90 graus em relação à superfície, porque a minha superfície é isto. 45 graus seria assim inclinado para baixo. Então, eu vou encostar e depois puxo. E puxo.
E agora vocês podem optar por fazerem todas as linhas ou, por exemplo, ir intercalando. Ou seja, deixam uma de intervalo e vão à outra. Vou deixar uma de intervalo. E podem pôr uns mais inclinados, a apontar para cima, outros a apontar para baixo. Então, dúvidas até aqui de construir esta parte do cato. Ele ainda vai levar aqui um pormenor em cima. O ideal de bico é 1, 0. Mas comecem com 1,5. 1,5 é um bocadinho, é fino, é um bocadinho mais grosso, e para vocês experimentarem ao início, é sempre melhor vocês começarem com bicos um pouco maiores, então depois irem passando para bicos mais fininhos. Então, o 1 ou o 0 são os ideais. Por exemplo, isto é 1,5, que é o equivalente a um 1 da Wilton. Ou seja, eles são mais ou menos semelhantes. O 1 da Wilton, 1,5. E aqui visualmente é mais fácil de vocês verem do que um 0. O creme, para todas as suculentas que eu vou fazer aqui, está na consistência média, está numa consistência nem muito mole, nem muito firme. Mas este aqui, o que vocês usam para fazer os picos, convém estar numa consistência um médio macio. Porquê? Para ser fácil de vocês fazerem a construção do bico. Se ele estiver muito duro, o que vai acontecer é que ele não agarra, ou seja, o creme não agarra à suculenta e vem atrás. Então vou voltar aqui, oi, aqui estamos nós. Então, no topo, vocês podem sempre usar outro bico estrela, por exemplo, para fazerem aquelas pequenas florzinhas. E aqui convém usar bicos estrela pequeninos, um 42, no caso de ser da PME, um 16, por exemplo, um 14 da Wilton, ou seja, pequenas estrelas, e vamos fazer exatamente da mesma maneira como fizemos a de baixo, que é, apertamos, constrói uma estrelinha, só que é um bico mais pequeno, ou seja, é um bico estrela à mesma, só que mais pequenino. Eu vou retirar esta aqui para o lado. Ou seja, é uma suculenta em que a parte de baixo e as florzinhas que são feitas em cima são feitas exatamente da mesma maneira. Eu apenas mudei a cor e o tamanho do bico de pasteleiro. Então nós vamos passar aqui para outra, daí eu ter ido colocar muito semelhante a esta. É bom vocês terem um frigorífico ou congelador perto de vocês, porque se tiver a ficar mole e vocês quiserem continuar a construir algo sobre, neste caso, sobre esta base, se ela estiver mesmo muito mole, e eu falo por mim aqui com as luzes que isto está mesmo bastante quente, o ideal é vocês colocam no congelador um bocadinho e tiram para continuarem a montar a flor. Ou no frigorífico. No frigorífico demora-vos mais tempo e no congelador é mesmo só um pouco que ela enrijece logo o suficiente para vocês poderem continuar a trabalhar. Então, vamos passar para uma suculenta igual à que fizemos anteriormente, mas vamos... Então o bico que eu usei em baixo é um 6B ou um 8B, que são estes bicos maiores, estrela. Então eu vou buscar um bico com o mesmo desenho
estrela, que nós falámos da outra vez, há estrelas mais abertas, há estrelas mais fechadas, e fazem sempre estrelas diferentes. É mesmo importante que vocês tenham atenção a isso. Ou seja, este bico é igual a este, mas mais pequeno. Eu aqui neste caso estou a usar um 32, mas depois há um 21 em que a estrela já é completamente diferente. Pode-vos parecer igual, se olharem para aqui, mas ele é diferente. Ele já não tem tantas linhas. Ou seja, vai fazer uma estrela, mas não tão cheia de espaçamentos. Ou melhor, vai ser um espaçamento maior, não vai estar tão juntinho. Por isso é importante, quando fazem estas conjugações, também terem atenção a isso. Então, aqui eu usei um 6B como base, e agora vou usar um 32. E no 32 eu vou continuar a montar, ou seja, vou pegar aqui e posso até colocar ligeiramente de lado, por exemplo. Foi exatamente a mesma coisa, ou seja, uma pressão constante e puxam para cima e largam. E agora poderia pôr outra, não era? Outra aqui em cima, que ela ainda aguenta. Se não aguentasse, eu iria pô-la só um pouco no frigorífico e depois retirava. Podem até colocar uma aqui de lado. Ao fazer de lado, a estrela que eu estava a trabalhar a 90 graus, ou seja, com o bico ao alto, se eu a quero fazer de lado, eu vou incliná-la um pouco. Mas a superfície, e às vezes é isso que eu quero que vocês percebam, ou seja, eu estou a inclinar, a minha mão está para vocês a 45 graus ou a 90 graus. Todas estiveram na primeira aula, só para saberem do que eu estou a falar. Hein? Sim? Então, a 90 ou 45 graus a minha mão? 45. A minha mão está a 45, mas em relação a esta superfície, Sim, se eu a pusesse uma 90. folha, ela seria a 90. A 90, Pronto. é. Pronto, é isso que eu quero que vocês consigam perceber a diferença, ou seja, o ângulo é sempre em relação à superfície que eu estou a trabalhar. Então, eu vou pôr aqui também uma a sair aqui do lado, por exemplo. Ela vai ficar assim. E aqui, novamente, eu poderia ir buscar uma estrelinha 32 da PME. Lembrem-se que o mesmo bico faz estrelas maiores, mas também faz estrelas mais pequeninas. E, novamente, poderia pegar no bico de pasteleiro 1 e fazer aqui uns quantos picos. Iria enchê-lo. Vocês conseguem visualizar o quão brilhante está esta flor ou sou eu só que tenho essa noção daqui? Não sei se vocês conseguem ter essa... O creme está bastante mole e vê-se pelo brilho, mas no entanto ele mantém completamente a estrutura. Então, passando aqui para outra suculenta, muito semelhante a esta, mas diferente, vou buscar aqui outro quadradinho de papel, vamos passar aqui para o escuro, e lembrando aquele cone que fizemos na outra aula. Então, este cone vai ser tapado, e relembrando, eu quero um cone com sustentação, ou seja, se eu apertar muito e de repente subir, isto não me vai suportar o que eu vou colocar em cima. Então eu tenho que apertar, apertar e ir subindo aos poucos. Não faz mal que ele fique aos gomos, não há importância porque eu vou tapar isto tudo, mas eu quero que ele fique uniforme, que ele aguente e que suporte o que eu lhe vou pôr em cima, porque é a função dele. Então vamos lá fazer aqui o cone, então vou apertar, vou fazer um cone grande, vou subindo aos poucos e quando chegar ao topo, paro. Ou seja, pressão forte, vão subindo aos poucos e à medida que o cone vai ficando cada vez mais pequeno, a vossa mão que estava a apertar com pressão vai soltando, ou seja, vai abrindo até parar e terminar.
Então, de seguida, vou trocar aqui para outro bico de pasteleiro. Vou buscar aqui um bico estrela. E este bico estrela que eu vou usar é um 21. Vou-vos mostrar aqui a diferença. Tem menos sulcos. Ou seja, vai ficar, não vão ficar tão juntinhos, vão ficar um bocadinho mais separados os espaços entre cada linha. Então, posição para este. Então, a posição é quase, é 45 graus, aqui inclinada, e nós vamos subindo ao longo da montanha e a nossa mão, olhem como ela vai até cima, ou seja, ela de 45 vai passar para 90. Então, uma coisa que vos ajuda antes de fazerem é fazerem um movimento. Simplesmente fazer isto, ok, vou subindo, 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 parei. Subindo, subindo. Isto ajuda-vos a ter, agora quando eu for fazer, fazer mesmo. Ou seja, isto já está no meu cérebro. Então, vou apertar, o creme agarrou e eu vou subindo. Olhem, a minha mão vai inclinando. E cima. Em frente a esta, ou seja, exatamente aqui em frente eu vou fazer outra. Aperto, subo, 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 subo. E chego aqui ao topo. E venho para cima. Então, o que é que eu não quero fazer? Eu não quero estar aqui de lado, a subir simplesmente sempre com a mão na mesma posição. Conseguiram visualizar? Hein? Eu não sei se a câmera, se foi a minha câmera que parou. Sim? Então, a diferença deste último que eu fiz, que é, se eu mantiver a minha mão sempre a 45 graus, eu vou chegar aqui ao topo e vou puxar. Então, às vezes o que acontece é que ele rasga e ficam todos para cima, em vez de fazer aquele arredondado no topo. Ou seja, eu quero que ele arredonde e que não fique uma parede para cima. Daí a mão ir dos 45 para os 90. Então, vou retirar este aqui para o lado, vou colocar um novo. Então, alguém praticou aqui a agulha de flores? Às vezes o facto de só estarem sempre a brincar só com ela, só a girar, vai-vos ajudar imenso. Temos aqui o nosso cone. Dar aqui o bico. É para isso que este adaptador é fantástico. Ou então têm 2 sacos e vão trabalhando com um e outro. Então, vamos construir aqui deste lado. E agora, exatamente do lado oposto. Porque o que é que isto nos ajuda? Ajuda-nos a dividir o espaço, bem dividido, em vez de eu ir fazendo sempre um ao lado do outro. É quase como se desenhasse uma cruz. E agora vou aqui nos intervalos. Então, dúvidas em relação a esta base? Vocês também podem usar o próprio bico estrela para construir um cone. Oi? Um cone desmaiado. Deixem-me trocar aqui. E sobre este cone, trabalharem o mesmo efeito que fizemos com o bico redondo. Então, neste aqui eu iria pôr novamente os picos, os mesmos picos que coloquei há pouco.
mas em cima eu vou fazer uma construção diferente. Foi. Se o bico não vos estiver a agarrar, às vezes tocam mesmo no creme e daí então constroem aqui o vosso biquinho. Karina? Sim. Desculpa, eu tive um pequeno problema aqui técnico, mas já estou em ordem. Mas eu ia há bocado fazer uma perguntinha. Esses quadradinhos de papel têm que ser papel com tipo manteiga ou pode ser papel vegetal? Pode ser papel vegetal. Ok. O papel manteiga às vezes é porque se solta, acaba por soltar melhor, não é? Sim. Eu, por acaso, não vos, na próxima aula nós vamos tirar as flores, não é? Ver como é que se tiram as flores daqui e como colocamos no bolo. Normalmente, como nós as colocamos no frio, elas soltam-se bem. Então, eu não vou continuar aqui a fazer picos. Karina, Sim, sim. faz-se primeiro as flores à parte e depois é que se põe no bolo ou também se pode fazer diretamente no bolo? Então, podem fazer flores à parte e colocar, e para fazerem isso elas têm mesmo que ser congeladas. Em creme manteiga. Estamos a falar de creme manteiga. Vocês têm quase que as congelar e colocar. Ou podem construí-la no próprio, aqui Bom. na própria florzinha, sim. Peço desculpa. Não, se Não fazemos está a falar das flores que eu vou pôr no topo do... Não, estou a falar no que acaba de fazer. Ok. Pode-se fazer diretamente no bolo ou é Podem melhor fazer fazer à diretamente parte? no bolo, desde que consigam rodar bem. Por exemplo, há umas que nós vamos fazer diretamente no bolo, porque são flores de enchimento. Então, as flores de enchimento servem para, que vamos fazer na última aula, servem para quê? Para tapar todos os buraquinhos das junções das flores. Folhas, ou seja, esses pormenores todos são sempre feitos na altura. Okay. Eu peço desculpa, Marina, pensava que estava a dizer as flores. Não faz mal, eu também não me expliquei bem. Obrigada. Então aqui, e agora pegando um pouco naquilo que a Marina estava a dizer, se eu sentir que isto está muito mole e que não me permite construir aqui nada em cima, eu posso ir pôr isto no frigorífico ou no congelador, voltar e construir uma flor aqui em cima. Ou posso usar estes bicos, que são estrelas fechadas. Há estrelas que têm este prego, há outras que não têm o prego, mas são fechadas à mesma, logo o efeito vai ser muito semelhante. O prego serve para quando eu toco na superfície, ele fica mesmo a tocar. Normalmente estes bicos de pasteleiro usam-se em contacto com a superfície. No caso aqui do cato, é um contacto onde eu não posso fazer pressão. Então eu vou encostar e vou apertar. E ela faz-me uma florzinha assim. Se eu girar a minha mão, ou seja, a minha mão que esteve parada só a apertar, se eu girasse, eu vou-vos mostrar que flor é que ela faz. E já vos deixar esta aqui. Então, olhem agora apenas para os nós do meu dedo. Então, os nós dos meus dedos, deixem-me ver aqui de maneira a vocês conseguirem visualizar. Eu vou fazer aqui em baixo. Então, eu vou rodar a minha mão. Então, vou apoiar e ao girar a minha mão enquanto aperto, olhem a diferença de isto. Ou seja, com o mesmo bico, ele não precisa de ter aquele prego, desde que seja uma estrela fechada. Eu consigo fazer assim ou assim. E tem a ver com quando está apoiado, a minha mão gira enquanto eu aperto. Então, eu vou aqui girar. E a flor fica quase com umas pétalas abertas. Depois até podem pôr no centro. Então, vamos aqui passar para outra. E nesta suculenta, o que é que eu vou usar? Eu vou usar o bico folha. Então, relembrando que o bico folha é um bico muito simples de trabalhar
E lembrem-se que o peixe, imaginem a cauda do peixe e aqui então a cabeça, a boquinha tem que estar aqui, ou seja, como se fosse um peixe vivo. Se ela tiver caída, pronto, um peixe já que passou para o além, já está falecido, já não está cá connosco. Então, vamos colocar o bico assim e vamos simplesmente apertar e puxar. Pressionamos e puxamos. E se queremos uma folha mais longa, apertamos e puxamos na nossa direção e vamos continuando a apertar. Ou seja, dependendo do trabalho que vocês querem. Então, esta nossa suculenta, nós vamos construí-la com folhas. Vamos fazer várias folhas. Então, vamos começar aqui por fora. Aperto e puxo. Lembrem-se que a suculenta é rechonchuda, por isso vocês querem manter uma boa pressão, o que faz a folha ficar assim mais larga. E depois vou andando para dentro, nos intervalos desta, e continuo a fazer folhas. E vou dentro desta, e vou novamente. E agora se calhar já só coloco 3. Estas suculentas também ficam muito engraçadas. Eu vou fazer aqui outra. Eu não sei como é que elas estão a aguentar, que está tão brilhante, é fantástico. É muito engraçado se vocês... Eu vou aproximar aqui. Dentro do saco, antes de colocarem o rosa, nesta linha, ou seja, quando eu pressiono, pressionar aqui, quando eu pressiono, isto faz-vos uma linha central, estão a ver? A folha tem aqui esta linha central. Então, nesta linha, onde sai essa linha central, se eu por dentro fizer uma linha com corante verde ou com um bocadinho de glacê verde, preencher aqui e depois encher com rosa, ela vai-vos ficar com 2 tons. Ou seja, antes de encher o saco, faço uma linha de corante verde ou de glacê verde escuro, aqui nesta zona onde eu faço a linha, e depois encho com rosa. Então esta linha vai-me ficar com um verde escuro. Também fica muito interessante e muito engraçada. Se vocês repararem, há suculentas que às vezes têm mais do que um tom. Ou a ponta é rosa e o início é verde. Perceberam a sugestão que eu dei ou foi um pouco confuso, não estando a visualizar? Marina? Sim. Karina, põe o verde, por exemplo, no saco, porque se arrisca é ao meio, não é? Exatamente. Ponho o verde antes de encher o saco. Antes de encher o saco. Com creme. Estava a ver se tinha aqui um saquinho pronto que era para vos mostrar. Eu vou então deixar até ao fim se eu sai encontrar no aqui. centro. Não, ele não sai no centro. Ele sai no centro. Sai. Neste centro aqui. Aqui. Tá bem. Não é? Num dos bicos. Não. Diga, Ana. Não é, é mesmo no centro, naquele espaço onde faz a folha. Por isso, eu já vou buscar, já que agora dei a ideia, eu já vou arranjar aqui um saquinho para vos demonstrar. Então, só recapitulando esta, para depois passarmos à última. Então, eu começo no rebordo da minha agulha, a 45 graus, e vou fazendo folhas. Sempre uma ao lado da outra. E agora vou dentro e intercalo. E agora vou fazer só mais 3. E por último, eu já volto depois aqui para vos mostrar esta sugestão que eu vos estava a dar. Por último, não, faltam-nos aqui 2, mas é a última cor que nós vamos usar, é aqui este azulinho.
Então, nós podemos fazer aqui uma suplenta muito engraçada e muito simples, ou melhor, todas estas suplentas acabam por ser muito simples, que é usando estes bicos redondos, que é apenas fazer uma bolinha de suporte, com o bico 4, eu estou a usar o 4, mas às vezes, dependendo do tamanho da suplenta que vocês querem fazer, podem usar um bico maior. Então, faço o centro, ou seja, pressiono, aperto até ele criar aqui um centro, e daqui eu vou fazer picos, mas picos com um bico redondo mais grosso, o que vai dar algo assim. E vou trabalhando a 45 graus aqui à volta. E depois vou intercalando. E a minha mão, que começa a 45 graus, vai subindo, consoante eu quero ir pondo mais picos. Então, este tipo de suplentas são muito engraçadas também para enchimento. Ou seja, temos uma ou outra assim mais elaboradas e depois temos estas mais simples. E são muito giras consoante o bico que vocês usam. Eu estou a usar um 4, dá uma suplenta assim mais carnuda, mas se usar um 3 e fizer uma mais pequenina também fica igualmente bonita, mesmo. Fica muito engraçada, porque ficamos com tamanhos diferentes. Eu não tenho sempre o mesmo tamanho de suculentas que eu vou usar depois para encher. Fica mesmo muito engraçada, experimentem. Ou seja, primeiro fazer uma bola central. Aqui, como estou a usar um bico largo, que é o 4, eu vou usar o 4 para a bola central. Mas se fosse o 3, se calhar já iria usar o 4 para a bola central e depois enchia com os piquinhos 3, porque o 3 é muito pequenino. E daqui, mantendo a minha mão a 45 graus, eu vou então fazendo picos. Ao fim e ao cabo, os picos são cones. Encho a primeira camada em baixo e depois a mão vai subindo, mas mantendo esta inclinação. Aperta, à medida que puxam para fora, a vossa mão vai soltando. E ao parar, eu fico com o bico limpo, isso é muito importante, ou seja, eu posso logo retomar. E aqui vão inclinando, ou seja, à medida que vão chegando ao topo, a mão que começou mais deitada vai começando a levantar. Então, última florzinha. Vou manter então esta cor. Vou manter o bico 4 porque eu preciso de um centro bem cheio e redondo, não é um cone, neste caso é um centro redondo. O cone é quando eu quero trabalhar aquelas flores assim mais em formato de cone, não é? Quando são estas flores mais baixinhas, eu trabalho com o centro redondo. E vou passar então para um bico pétala, esta pétala aqui sorridente. Vocês têm o bico 81 ou o 55, parece que tem mesmo um sorriso. E vamos trabalhar na mesma posição que eu trabalhei esta aqui. Exatamente a mesma posição, só que outro bico diferente. Eu vou fazer o mesmo, só com um bico diferente, ou seja, eu começo com a minha mão aqui, aperto e puxo para fora. Aperto, ou seja, encosto o bico, aperto e puxo para fora. Encosto, aperto e puxo para fora. E à medida que vou puxando para fora, olhem agora apenas só para a minha mão. Aquilo que falámos na aula anterior. Então, depois de praticarem isto, o que eu quero que vocês pratiquem é
o vir para fora e dar um jeitinho para cima. O que é que esse jeitinho vai fazer? Vai fazer com que a pétala arredonde, ou seja, eu venho aqui e subo. Aqui e subo. Mas primeiro o que é simplesmente vocês pratiquem a vir e parar. Vem, para. Vem, para. E depois de trabalharem bem este processo, que é aperta, desliza, para, no fim, eu quero que vocês deem um toque para cima e olhem o que acontece. A pétala encaracola. Então, primeiro desliza, para, depois desliza, encaracola e para. Ou seja, ao mesmo tempo. E às vezes é bom vocês só fazerem isso na superfície antes de passarem literalmente aqui para o papel. Eu vou construir aqui a bolinha com o mesmo bico, só para não estar aqui a trocar novamente. Mas para quem está a começar é mais prático terem sempre um bico redondo para fazer este início. Então, encostamos, o bico encosta literalmente, aperta e sobe. Encosta, aperta e sobe. E aqui podem mesmo dar alguma pressão, porque nós queremos uma suculenta rechonchuda e não uma pétala delicada, porque não estamos a fazer uma flor. Estamos a usar a flor, que é o crisântemo, só que em vez de ser delicada, com mais pressão fica mais rechonchuda. E à mesma vou subindo a minha mão e vou fazer no intercalado. Apertar. Vão limpando aqui o bico, sorriso, porque se ele começa a ficar com muito creme aqui, a pétala começa a sair deformada. Então vão mantendo esse bico limpo. Não desmaiam. Por que é que elas não desmaiam? Porque eu dou aquele toquezinho para cima, ou seja, aperto, deixo o creme entrar lá dentro, anda e cima. Então ela mantém o formato. Aperto, deixo sair um pouco para dentro do centro. É outra coisa que vocês devem fazer e é muito importante, é deixar sair creme para dentro da bola. Apertar, deixar sair creme, parou. Parou. E agora que já estou no topo, vou limpar aqui só o bico, vou inclinar a minha mão quase a 90 graus para finalizar a parte de cima. E mesmo o creme estando mole, ela manteve. E ela só se mantém porquê? Porque eu apertei e deixei o creme entrar dentro do centro e no fim, em vez de fazer para baixo, a mão faz aquele movimento muito suave para cima. É quase, imaginem quando estão a varrer, fazem isto. É mais ou menos esse movimento. Vão andar e para cima. Então, como é que está a correr essa experiência ao mesmo tempo, Tatiana? Está a correr mais ou menos. O creme também aqui também está a ficar um bocadinho mais mole, que não ajuda muito. Só para eu... É interessante aqui. Então, esta flor que a Tatiana fez, o que é que aqui não correu tão bem? Então, a Tatiana fez por camadas, ou seja, ela construiu... Podes pôr a minha imagem, 2, Karina 2. Eu mantive o meu bico a 45 graus e construí a minha flor primeiro aqui fora, não é? Fiz estas aqui de fora. E a Tatiana, possivelmente até aqui estava tudo bem. A seguir, a Tatiana manteve o seu saco sempre nesta posição. Ela não foi inclinando um pouco. Ao manter o meu saco sempre assim, as pétalas vão sempre ficando assim. Então parece que ficam por camadas. Sim. E que não estão a sair do centro. Consegue perceber a diferença, Tatiana? Sim.
Ou seja, aqui eu fiz estas, agora vou para o meio e a minha mão que estava assim mais deitada vai inclinar um pouco mais. E vai ali ao chão, não é? Onde não tem creme ainda. E vou encher ali. E a seguir vou inclinar um pouquinho mais para fazer as próximas. Então, até foi bom a Tatiana me ter dito isso, porque eu esqueci-me completamente de vos mostrar esta alternativa, porque às vezes acontece, este tipo de erro acontece e é bom nós sabermos detectar o erro, para depois o poder corrigir. O mesmo que aconteceu aqui pode eventualmente acontecer nesta última flor que eu vos mostrei. Daí ser muito importante, vocês começam com a mão a 45 graus, mas ela depois, à medida que vamos subindo, ela vai subindo também, para fazer com que a pétala, em vez de ficarem todas assim, fiquem assim. Vão crescendo assim, quase como se estivessem a sair, a crescer do centro. Então, quando eu quero fazer uma suculenta ou até uma flor com 2 tons, eu tenho que pensar, eu tenho que conhecer bem o bico e o desenho que o meu bico de pasteleiro faz. Então, eu sei que a minha folha faz uma linha aqui. Então, eu posso ir com um palito, daqueles de espetada, por dentro e traçar uma linha desde a pontinha com corante por ali. Ou, neste caso eu não tenho aqui um palito de espetada, mas tenho aqui corante verde. Então vou usar o meu corante verde escuro, ou possivelmente o verde mais claro. O verde escuro. Fica o verde escuro agora. O ideal é fazerem isto sempre com um saco limpinho. E eu, como não consigo chegar ali ao bico, vou fazer a linha apenas no saco. Estão a ver aquela linha verde escura? Toda a gente consegue ver uma linha verde escura? Então eu podia pegar em corante e o ideal é vir desde o bico, essa linha. Daí eu dizer-vos para usarem um palito de espetada. Agora vou pegar. Então a linha está de um lado e eu enchi do lado oposto, com o rosa. Então agora vou pressionar. Só deixar aqui sair um pouco, só para vocês verem. Ela está muito tenue. Eu não sei se vocês conseguem ver a linha verde, que ela está mesmo muito tenue. Vocês têm noção daí? Mas experimentem, pelo menos perceberam como é que a devem colocar. Experimentem porque dá para fazer efeitos muito giros. E pronto, aqui esta nossa aula destas suculentas bastante simples, mas ficam muito engraçadas. Há toda a gente com vontade de fazer suculentas, estou a ver. Então façam-nas à noite, quando está mais fresco, se calhar ajuda um pouco. Vão refrescando as vossas mãos para trabalharem o creme melhor. E tentem ao máximo ir enchendo o saco apenas quando vão usar. Por exemplo, eu enchi estes sacos há 1 hora atrás, não é? Ou mais de 1 hora, não é? Porque eu enchi-os às 10 para as 6, que era para ter certeza que não iam ficar muito tempo parados, e eu só usei o azul, o azul agora mesmo no fim. Ou seja, é um creme que já esteve ali parado 1 hora. E quando vocês estão a trabalhar, quanto mais fresco tiver o creme acabado de ser, não é batido neste caso, mas espatulado, que está lisinho, melhor. Por isso, se puderem, vão fazendo, ou melhor, vão enchendo os sacos à medida que vão necessitando do creme para fazerem as vossas flores. Eu vou-me despedir de vocês. Obrigada por terem estado aí desse lado.
aqui neste módulo 2 das suculentas e vemo-nos para a semana, onde vamos fazer uma decoração bastante simples à volta do bolo para colocarmos as nossas suculentas. Obrigada. Até quarta.